seguinte, a história tem mostrado uma coisa interessante, que o que está estampado na relação de ações, no preço das ações, é o preço de uma ação, está entendendo? O controle vale, no mínimo, 10 vezes mais do que aquele preço. Essa que é a experiência tem mostrado muito. A última experiência que a gente viu foi na Eletropaulo, né? Que custava 6, 7 reais, e ela foi comprada por 45, 44, alguma coisa. Então, e outra coisa também, o patrimônio das empresas hoje, eles não estão representados pelo seu valor atualizado, está entendendo? Então, ao longo de 10 anos, aquilo que nos foi mostrado como correção, tá certo? Como inflação, para mim não me convenceu. Por quê? Porque se você for avaliar a maioria do patrimônio das empresas que tem ativos generosos e ativos positivos, como, por exemplo, a Klabin, não é isso? Só as terras que a Klabin tem vale, acho que 5 vezes mais o valor de mercado que ela tem. Está entendendo? Por quê? Porque hoje aquele patrimônio ele não é corrigido, ele não é atualizado. Então, ele tem um valor que está escriturado. É como na sua declaração de imposto de renda. Você tem uma casa que há 30 anos você pagou R$ 1.000 e hoje ela está por 1 centavo. Está entendendo? Isso aqui é verdade. Esse é o exemplo. Então, uma das coisas que mais me ajudou foi o seguinte: foi nunca ter acreditado nos índices inflacionários que o governo divulgava. Como até hoje eu não acredito, está certo? Eu duvido que a inflação nesse país seja de 3,5%, 4%. Eu duvido, quer dizer. Então, um dos fatores que me ajudou muito foi o seguinte, foi não acreditar no governo, está certo? Essa aqui é a verdade. Mas os dividendos continuam por aí, né? Bom, o dividendo é uma coisa que ele não contempla, ele contempla todos, ele contempla particularmente o controlador, não é isso? Agora, quem não é controlador acaba também se beneficiando, tá certo? Porque você pega, por exemplo, alguns enfoques. Por exemplo, você pega o Banco Santander. O Banco Santander tem a necessidade premente de contemplar o seu controlador, que está na Espanha, tá certo? Uhum. Então, ele vai pagar dividendos, isso aí é uma coisa inevitável. Então, por exemplo, quem é dono da SET? É a S Corporation. O que faz? Ela paga um dividendo para nós? Não, ela paga para eles. É que, como nós temos ações, elas pagam para nós também. Você está entendendo? E assim sucessivamente. Eu só gostaria de finalizar dizendo uma coisa. Nós tivemos inúmeros planos, não é isso? Na verdade, todos eles nunca foram verdadeiramente planos. Foram atitudes que produziram conversões. Não houve um plano de falar, não, nós vamos ajudar a indústria, nós vamos fazer isso, nós vamos reduzir o imposto, nunca. Só houveram conversões. E uma delas, que além da conversão, também houve a modificação do padrão monetário, que foi o Plano Collor, tá certo? O Plano Collor mostrou e nos colocou diante de um fato interessantíssimo. O Plano Collor, ele mudou o padrão monetário em 1989, se a memória não me trair. Isso. E o que aconteceu? Todas as pessoas que tinham recursos contabilizados em termos de padrão monetário, em moeda, tá certo? Eles foram encurralados. Quem tinha caderneta de poupança ficou encurralado, quem tinha LC ficou encurralado, todas as aplicações foram encurraladas, menos as ações. Por quê? Porque a ação ela não é um crédito, ela é uma participação. Então, o que aconteceu? Em 1989, quem tinha dinheiro na poupança não pôde tirar, ficou bloqueado, ficou circunstancialmente quebrado. É isso? Quem tinha ações,
Um dia antes do plano, ele vendia as ações e recebia em cruzados. No dia seguinte, ele vendia as ações e recebia em cruzeiro. Então, as ações foram os únicos papéis que não foram assim encurralados, não foram assim alvos dessa presa que o governo fez. Então, é um mito chegar e falar que as ações não têm garantia, que não têm segurança. As ações, elas têm garantia. Qual é a garantia de uma ação? É o patrimônio da empresa. Por isso que é importante você sempre avaliar o patrimônio de uma empresa. Eu procuro sempre que for necessário, avaliar o patrimônio da empresa, como está constituído aquele ativo, não é isso? Se você pegar, vou dar um exemplo rápido, se pegar uma empresa de aviação, ela não tem nada, ela aluga os aviões, tá certo? Só que o patrimônio dela é um patrimônio, assim, instável, é um patrimônio que não brilha, tá entendendo? Não tem fundamentos. Ao passo que, por exemplo, se você pegar, até eu brinco de vez em quando, a pessoa fala, pô, Barça, mas você não investe em imóveis? Eu falo, quem te falou que eu não invisto? Poxa vida, eu invisto mais do que qualquer um. Como assim? Pô, eu tenho ações da Klabin. A Klabin tem, só uma fazenda da Klabin tem 62 quilômetros de comprimento por 57. Eu acho que eu invisto em imóveis. Isso é uma brincadeira, claro, né? Mas eu quis dizer isso daí para vocês o seguinte, que as ações, efetivamente, elas te garantem para um futuro exatamente por causa disso, porque elas nunca podem ser confiscadas, tá certo? O governo tentou confiscar as ações, mas não conseguiu, porque senão ele teria feito o quê? Ele teria estatizado de uma só vez todas as empresas. E isso é uma coisa que, se o Collor tivesse feito, ele não teria mais um dia de governo, tá certo? A verdade é essa. Então, ele voltou atrás, porque ele tentou colocar um imposto vigoroso em cima das ações, e teve que voltar atrás imediatamente. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu sempre estimulei minha filha a fazer algo que, lamentavelmente, o governo não faz, que é o quê? Que é mostrar para as pessoas que elas têm que ter o quê? Elas têm que ter uma cultura de investimento. E, a partir do momento que você passa a ser uma pessoa que adquire essa cultura de investimento, você acaba contemplando cada vez mais o investimento em bons e projetos de grande futuro, ok? Um grande abraço e sempre que precisarem eu estarei à disposição.